Olá! Dando continuidade ao nosso curso, neste terceiro módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a deterioração clínica na assistência de gestantes e puérperas no nosso hospital. Então, só voltando um pouquinho no assunto, eu sei que a gente já falou isso no módulo anterior, mas a gente vai falar mais uma vez da janela de oportunidade. Então, a gente sabe que intercorrências graves, elas são previsíveis e que na maioria dos casos, os sinais vitais e os parâmetros clínicos, eles se alteram poucas horas antes do evento crítico ocorrer, né? Uma média aí de 6 a 8 horas antes. Então, a gente percebe aí as alterações clínico-laboratoriais, né, através de sinais e sintomas, né? E a gente consegue agir antes de que o evento crítico ocorra. Então, a gente acaba prevenindo aí a morte materna e complicações fetais extremas, né? Então, o código amarelo, ele uniformiza a percepção da equipe para que a gente possa agir antes de que ocorra o evento crítico. E qual é o perfil, né? Em que pessoas que a gente aplica este protocolo, né? Então, a gente vai aplicar este protocolo em pacientes adultas, né? No ciclo gravídico puerperal, né? E o período ele se estende desde o início da gestação até 42 dias de puerpério. E as unidades que são contempladas são as unidades do alojamento conjunto e do pré-parto. Aqui a gente tem a matriz de sinais de alerta, né? Quais são os parâmetros clínicos que a gente avalia para saber se a gente abre ou não um protocolo, né? Então, a gente vai olhar cada parâmetro, ele tem um score que vai de 0 a 2 e a gente pode fazer a somatória de acordo com as alterações encontradas. Então, em relação ao nível de consciência, a gente vai dar score 0 se a paciente estiver consciente e 2 se ela tiver alguma confusão ou algum rebaixamento. Quanto à frequência cardíaca, né, de 61 a 99 a gente considera um score 0. Se a paciente tiver menor que 60, né, de 51 a 60, ou de 100 a 109, a gente já pontua com o score 1. E se essa frequência cardíaca estiver menor que 50 ou maior que 110, a gente já pontua com o score 2. Em relação à PA sistólica, né, a pressão arterial, a gente dá score 0 entre 100 e 139 milímetros de mercúrio. Entre 91 e 99, ou 140 e 149, a gente pontua com score 1. E se for menor que 90 ou maior que 150, a gente já pontua com score 2. Em relação à pressão arterial diastólica, então a gente não pontua entre 40 e 89 milímetros de mercúrio, entre 90 e 99, score 1, e se menor que 39 ou maior que 100, score 2. Quanto à saturação de oxigênio, então se ela tiver entre 95 e 100, a gente não pontua. E se tiver menor que 94, aí a gente já pontua com o score 2. A temperatura axilar, a gente avalia então de 36 a 37,4 como score 0, de 37,5 a 37,9 como score 1, e se hipotermia menor que 35,9 ou 38,0, a gente pontua com score 2. A mesma coisa em relação à frequência respiratória, então entre 10 e 20 a gente considera score 0, entre 21 e 24 a gente considera score 1 e menor que 9 ou maior que 25 a gente já considera como score 2. Outro parâmetro que a gente avalia, né, na deterioração clínica é a dor. Então, se ela é ausente, ela é um score 0. Se ela tem uma dor com uma escala entre 1 a 7,
é considerado score 1, e se uma dor maior que 8, ela já é considerada um score 2. A ideação suicida também é um parâmetro que a gente avalia no código amarelo, né? Então, se ela for ausente, score 0, se for presente, score 2. Sintomas hipertensivos em gestantes, também eles são super importantes, né? É através desses sintomas que a gente pode prever um quadro, né? Que pode se agravar para uma eclâmpsia. Então, se a paciente apresentar escotomas, cefaleia, epigastralgia, dor em hipocôndrio direito no ombro, a gente deve acionar o score 2 e acionar a avaliação médica. Também a gente tem os parâmetros mais específicos, né, relacionados mesmo à gestação e parto. Então, relacionado ao sangramento vaginal, então se ele for ausente é um score 0. Se ele for do tipo borra de café, aquele sangramento mais escuro, a gente dá um score 1. E se for um sangramento vivo, vermelho vivo, presente, a gente já pontua com o score 2, né? A perda de líquido, né, via vaginal, líquido amniótico, a gente já considera um score 2 presente no primeiro episódio, né? Então, aconteceu, a gestante está internada no hospital, está com bolsa íntegra e, de repente, ela tem um rompimento da bolsa. Então, a gente aciona o código, né? Apenas a primeira vez. Se ela já está internada no hospital com um quadro de bolsa rota, aí nós não vamos acionar o código, tá? Contra os batimentos cardiofetais, né? Então, a gente avalia se esses batimentos eles são mantidos por mais de 2 minutos, né? Entre 101 e 109 batimentos, ou 161 a 169, a gente pontua com o score 1. E se esses batimentos eles forem menor, se essa frequência cardíaca, né, do bebê for menor que 100 ou maior que 170, a gente também pontua com o score 2. Parâmetros da cardiotocografia, a gente também avalia no código amarelo. Então, se tem uma linha de base entre 110 e 160 e sem nenhum tipo de desaceleração, o score é 0. E se a gente avalia essa cardiotoco e vê desacelerações prolongadas por mais de 2 minutos ou repetidas, a gente já aciona o código para uma avaliação médica. Dinâmica uterina também é um dos parâmetros que a gente avalia. Score 0 se a paciente não tem nenhuma dinâmica. Score 1 se ela tem de 1 a 2 contrações em 10 minutos. E score 2 se ela tem mais de 3 contrações a cada 10 minutos, né? E lembrando, assim, que o que também consta, né, nos sinais e nos parâmetros que a gente avalia no código amarelo, entra aí o sexto sentido clínico, né, que é o profissional seriamente preocupado. Porque, às vezes, a paciente está apresentando algum sinal, alguma alteração do estado que ela estava e não necessariamente esse sinal ele está nessa tabela. Então, é possível acionar o código, né, solicitar uma avaliação médica por profissional seriamente preocupado, que já se configura como score 2, né? Então, o score ele é um complemento ao julgamento clínico, né? Ele não é a substituição. Então, a gente avalia o paciente como um todo. Sinais e sintomas aparecem, né? A gente consegue mensurar isso, mas a gente também tem que ter o nosso julgamento clínico e avaliar o paciente ali o tempo todo. Bom, e como que é a visão aí geral dos caminhos clínicos, né? Então, se a paciente, né, está em score 0, então mantém-se a rotina, né? Faz os sinais vitais nos horários preconizados do protocolo institucional, né? O técnico mantém aí a verificação padrão da unidade, tá? Se a paciente apresentar score 1,
Então, isso já é um alerta, né? Já necessita aí de um monitoramento, né? A técnico ou técnico auxiliar de enfermagem vai acionar o enfermeiro, né? Que vai ter as ações terapêuticas imediatas e vai reavaliar essa paciente, né? Em 1 hora, tá? E se for um score 2, é uma urgência absoluta, aciona-se o enfermeiro que vai acionar o médico, né? Vai abrir o protocolo do código amarelo e o médico vai avaliar presencialmente essa paciente, né? Então, só para a gente ver o fluxo operacional, né, do score 1, que é o monitoramento e alerta, então o técnico de enfermagem, ao aferir sinais vitais, né, ele percebe que tem uma alteração, ele comunica ao enfermeiro, né, o enfermeiro, ele confirma se esse sinal, né, se tem um sinal de deterioração e avalia a necessidade ou não do médico, tá? Ele toma as medidas cabíveis iniciais, né, fazendo essa avaliação em 1 hora. Se os sintomas persistirem e não melhorarem ou se piorarem, apresentar a próxima avaliação, o score mudar, né, for maior, aí vai se acionar o código amarelo e o médico precisa avaliar essa paciente presencialmente, tá? Então, só dando um exemplo, então, uma paciente que apresenta, por exemplo, dor, com score 6, por exemplo, é um score 1 do código amarelo. Então, a técnica vai comunicar a enfermeira vai avaliar essa paciente, ela vai ver se na prescrição tem medicação para dor, se necessário. Se tiver na prescrição, ela já vai solicitar na farmácia, essa medicação vai ser administrada e em 1 hora o enfermeiro vai reavaliar essa paciente. Se a dor melhorou, perfeito, ela só faz a anotação no prontuário, né, dessa paciente. Se não, ela já vai acionar o médico, porque aí ela não teve melhora no quadro da dor, acaba transformando aí num score 2. Bom, já o fluxo operacional para um score 2, né, ela é uma urgência e necessita do acionamento do médico. Então, o técnico de enfermagem ele vai identificar os sinais, né, em score 2, ele vai avisar a enfermeira imediatamente, ou o enfermeiro, que vai confirmar esses sinais e vai solicitar a avaliação do médico de emergência, tá? Vai ser aberta a ficha do código amarelo, tá? Onde a primeira parte inicial é preenchida pelo enfermeiro, né? Que vai também já auxiliar o médico nas medidas de urgência, né? O médico, ele tem um tempo de até 10 minutos para avaliar essa paciente, tá? E ele vai registrar tudo, tanto no formulário, né, de código amarelo, quanto na evolução médica. E qual que é o algoritmo aí de decisão e de encaminhamento, né? Então, a gente vai ter a avaliação inicial, né, do médico, né? Ele vai avaliar aí a relevância clínica, vai considerar os diagnósticos e vai iniciar as medidas terapêuticas. E aí vamos avaliar a decisão de encaminhamento. Então, no caso da gestante, se for um nascimento iminente ou um sangramento ativo, o médico vai optar por encaminhar ao centro cirúrgico, centro obstétrico, né, para decisão de parto ou avaliação desse sangramento, tá? Caso não haja a necessidade de encaminhamento para centro cirúrgico, o médico também pode necessitar aí de um suporte avançado de vida, né? Nesse caso, ele vai solicitar aí uma vaga de UTI, né? E a gente vai precisar comunicar um NIR para que essa paciente possa ser transferida para a UTI, né? Nos casos em que a UTI tiver 100% de ocupação, essa paciente ela vai ser encaminhada à sala de emergência, porque ela vai precisar ali de um suporte, de um monitoramento, né? Mais de perto, que não pode ser feito às vezes no alojamento conjunto ou no pré-parto.
Então, este é o documento, né, obrigatório, ela é a ficha do Código Amarelo, né? Então, ela tem duas partes. A primeira parte é de responsabilidade da enfermeira, né, que vai fazer a identificação do paciente, vai colocar o horário do acionamento do médico, né? E o checklist vai preencher o motivo pelo qual ela acionou o Código Amarelo, né? Então, seja um score 2, seja um profissional preocupado, enfim, ela vai fazer um X na onde ela considera o sinal que está alterado, tá? O médico, ele preenche o restante da ficha, né? Ele faz o registro dos procedimentos realizados, se ele fez alguma medicação, se ele solicitou algum tipo de exame, se ele solicitou o encaminhamento dessa paciente ou para UTI ou para centro cirúrgico, ele finaliza e assina, né? E após esse preenchimento, essa ficha, ela deve ser depositada uma cópia na caixa de notificação. Essa caixa de notificação é a mesma caixa de notificação dos eventos adversos, que fica ali na clínica cirúrgica, perto da gerência de enfermagem. Bom, e o nosso código, a gente faz o monitoramento, né, e os indicadores de qualidade, né? Então, a gente vê o número absoluto de códigos amarelos acionados no mês, né? A gente vê a reincidência, então, o número de pacientes com mais de um código acionado por internação, né? A gente vê a distribuição do percentual dos motivos de acionamento, então se foi um acionamento clínico, se foi um acionamento obstétrico. A gente também vê o tempo de resposta, né, dos códigos. Então, entre o acionamento do código e a avaliação presencial do médico, então ela ocorreu em 10 minutos, isso também é avaliado. E qual foi o desfecho clínico, né? Qual foi a taxa aí de distribuição dos encaminhamentos, se foi para alta complexidade, né, centro cirúrgico, UTI, ou se manteve a paciente no mesmo local. É isso, gente. Esse foi o nosso protocolo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo curso.